Estamos começando mais um dia de podcast. Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo. Acabou que a gente está numa correria tão grande que a gente deixou vocês na mão semana passada, mas já voltamos. Essa semana ainda vamos ter tempo, dois. Não teve horário no estúdio pra gente, mas agora a gente já organizou. Roubaram nossa cadeirinha aqui durante um tempo, mas a gente já pegou de volta e vamos fazer nosso episódio. E hoje a gente está recebendo um convidado muito, muito especial, com um nome, assim, incrivelmente incrível, de Deus mesmo. Deus. Ezequiel Arcanjo. Seja muito bem-vindo. Prazer, muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Muito. E espero agregar o máximo que eu puder, porque a minha missão hoje em dia, tá até escrito aqui, ó. É transformar vidas. Isso aqui a gente ganha como um legado. Isso aqui eu vou explicar com mais... Perfeito. Não, quero saber Quero saber. Hoje a minha missão vai ser deixar você falar que eu vou ter essa grande dificuldade. A Daniela tá evoluindo. Porque quando a gente pegou as perguntas, eu falei, adoro esse assunto, adoro esse. Então vou amar fazer esse podcast com você. Temos uma pessoa que entende do assunto e uma pessoa que tem crise de ansiedade. Então, vai ser uma consulta. Temos tudo. Esse bate-papo vai longe, né? Vai ser um encaixe perfeito, né? Chave e a fechadura. Encaixe perfeito. Ezequiel, antes da gente começar, conta um pouquinho de você, da sua história, quem é o Ezequiel, sua missão, né? Que eu já vi que é uma missão aí maravilhosa, incrível, né? Realmente de melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas conta um pouquinho de você pra gente conhecer quem é o Ezequiel Arcanjo. Então, eu tenho uma carinha de velho, mas eu tenho 25 anos, né? Então... Ai, gente, só babies esses convidados. Daniela, tá difícil pra gente. Só que eu também sofri muito por um bom tempo de transtorno de ansiedade. Eu fiquei sofrendo por uns 6 anos, principalmente no final da minha adolescência, né? E eu vou contar por que aconteceu isso no final da adolescência. Porque a gente fala que quando começa a vir um transtorno, é o transbordar do copo. Eu sou de pais separados, minha mãe trabalhava muito e meu pai não foi muito presente. E com isso, ficava assim, caramba... Eu tenho que aprender com tudo à minha volta. Então, eu simplesmente olhava ao meu redor e tentava aprender um pouquinho com cada pessoa. Tentava tirar o melhor. E eu começava a ver. Se eu seguir por esse caminho, vai me dar X consequência. Seguir por esse caminho, a ter Y consequência. Mas a coisa que eu levei com muita fé em mim, e falei assim, cara, eu não quero ter a vida que meus pais tiveram. Porque eu fui percebendo que a maioria das brigas era por conta do financeiro. Então, eu pensei assim, cara, se eu resolver o financeiro, metade dos meus problemas estão resolvidos. Então, eu sempre fui nessa pegada. Então, fui criado pela minha avó, né? Então, o pessoal fala, criado por vó. Criado por vó, né? Como é que é? Criado por vó. Filho único? Não, sou o mais velho. Mas sendo que o peso de ser o mais velho, tem uma irmã e uma prima que cresceram junto comigo. Então, toda a responsabilidade era minha. E por ser o único homem da casa, então, por exemplo, eu morava com a minha avó, minha mãe, minha tia, minha irmã e minha prima. E, tipo assim, eu era praticamente o único homem, porque o meu tio também só trabalhava e meu primo é 10 anos mais novo que eu. Então, já se lidar com um lado feminino da coisa também. Já tem que ter paciência. Tem. Ih, como tem? Fez pós-graduação. Pós-graduação. E teve que crescer muito rápido, né? Pra ser responsável por todos eles. Muito. Então, isso aí já começou começou a acrescentar a gota no copo que vai transbordar. Vou explicar como foi esse transbordar do copo. E nessa caminhada eu fui crescendo normalmente, eu sendo que eu era criança assim, muito fria. Por não ter afeto de pai nem mãe, então eu ficava só no meu mundinho ali. Então, pra mim, antigamente era as pessoas e objetos, era tipo isso, não tinha diferença o que era pessoas, o que era objeto. Aí comecei a gostar de alguém na parte da adolescência, né, que tá descobrindo o mundo e tal. Aí eu falei assim, nossa, gostar de alguém é legal, mas sendo que eu caí de cabeça, porque por não ter afeto na infância, eu sempre buscava afeto dos outros, a sensação dos outros, e eu não me enxergava. Pessoalmente, me via sempre como terceira pessoa. Depois eu fui me enxergando como pessoa. E parece até algo, assim, entre aspas, grave que eu vou falar. Vai ser esquisito. Eu só me reconheci como negro aos 21 anos de idade. Caramba. Porque, lembra-se da comparação, o olhar, eu fui entendendo o valor de ter como referências, né, imagens na TV. Isso eu vou falar com o tempo. Vamos aprofundar, com certeza. E por conta de um termo de relacionamento que eu não tive culpa nenhuma, né? Me falaram que eu tinha traído, que eu não tinha traído, mas passou, a gente teve que terminar. O pai dela escolheu, ou vocês casam de uma vez,
ou vocês separam. Eu era muito novo. Ô, gente, com sei lá quantos anos você tinha? Tinha 18 nessa época. 18 pra casar, não dá. Não dava. Não dava. Não tem maturidade ainda, né? pra casar. Nenhuma. E nisso começou já o transtorno da ansiedade, né? Começou o pico, né? Começou mais ou menos com 15, porque tem toda uma cobrança. Quando a gente é muito novo, fala assim, não, você tem que ter já o seu emprego garantido, pelo menos a faculdade já pré-encaminhada, e tudo isso era muita pressão de tudo que é lado. Sim. E por eu já querer ter uma vida diferente dos meus pais, a minha pressão comigo mesmo sempre foi muito dobrada. Então, quando foi chegando aos 18 anos, começou a vir a crise. Aí, resumindo, eu fui entendendo que eu não me amava o suficiente, porque todo o meu foco era pra ela. O tempo todo. Porque por viver na família ali, por ser o único homem e ter mais responsabilidade, acabou que eu vivia para todo mundo, só fazia muito favores para os outros e esquecia de mim. Então foi um padrão que eu fui guardando e foi só pesando cada vez mais. E com isso, quando acabou o relacionamento, eu falei, cara, eu preciso agora bater meu primeiro milhão. Eu tenho a meta de bater o primeiro milhão. Isso aí já é certo. E eu comecei a prejudicar muito a minha saúde, porque meu foco era muito exagerado. Porque eu me cobrava demais e começou a cair a saúde mental, o emocional e o físico, porque eu já esquecia de mim o tempo todo. E qual foi o estopim para começar a entender o autoconhecimento? Tá vendo que meu cabelo é bem baixinho, né? Cortado na máquina. Então, teve uma vez que a dermatologista falou assim, cara, você não pode mais cortar o cabelo assim. Por quê? Tava nascendo tipo verrugas na cabeça. Eu sem entender nada. Você vê como é que o corpo fala, né? Fala. E a gente não percebe, né? Então ele tá dando sinais o tempo todo e a gente não percebe. E a gente vai querer saber também sobre isso. Então, sobre isso aí comecei a somatizar. Eu fui entendendo com o tempo, vou explicar, que todo pensamento e sentimento, o nosso corpo filtra. O nosso corpo, o nosso filtro mental e emocional, tá? Começando a somatizar. E quando começou a nascer, eu cheguei pra ela, né? Porque normalmente quando a gente não entende sobre autoconhecimento, a gente pergunta, tem um remédio? Tem alguma vacina? O que eu posso tomar? Tem alguma solução que eu possa resolver minha vida? Ela olhou assim no fundo dos meus olhos e falou assim, Ezequiel, só depende de você. Aquilo ali entrou na minha alma, só depende de mim. Só depende de mim. Aí eu falei assim, poxa, que coisa eu posso fazer que só depende de mim? Aí já era. Aí eu comecei a cair para o autoconhecimento. Vocês passaram pela fase do segredo? Do livro Sim, do segredo? Sim. Acho que é o start de muita gente, né? Como é que foi para vocês? Essa mudança? Para mim foi a primeira vez que eu tive contato, né? Com essa lei da atração, com a gente pode mudar a nossa realidade. Foi através do segredo. Mas assim, o segredo ainda não mexeu tanto comigo como quando eu fiz um curso mesmo, que eu participei, que eu vivi ali intensamente. Foi o meu despertar ali, que eu falei, nossa, realmente... Eu tenho uma doença também com fundo emocional, que é totalmente ligada à ansiedade no intestino. E foi quando eu aprendi a controlar minhas emoções que eu realmente me curei, assim, né? De fato, eu tomo remédio todos os dias, mas eu não tenho sintoma nenhum. Mas é quando a gente entende, né, que... Realmente, a gente controlando os nossos pensamentos, a gente consegue ter resultados totalmente diferentes na nossa vida. Totalmente diferente. E nessa trajetória do segredo, eu tinha uma moto, uma Burgman, né? Vermelhinha, tipo uma scooter. E eu vi o cara consertando a minha moto e tinha uma tatuagem assim, The Secret. Eu falei, tu já viu esse livro já? Ele, não, já vi e tal, não sei o quê. Aí ele mostrou um cara chamado Hélio Couto. Então, adoro ele. Depois de conhecer o Hélio Couto, minha vida se transformou. Eu fiquei viciado naquilo, viciado. Eu assistia todos os vídeos dele e falei, poxa, eu não tô entendendo nada. Sim, mas quero saber sobre isso. Mas acredito. Não, mas fazia muito sentido. Era algo que, tipo assim, acho que a minha alma falava assim, cara, é isso aqui, esse aqui é o caminho. Aí eu falei assim, cara, deixa eu entender um pouco mais disso. Pra ter noção, tem vídeo que eu já assisti mais de 200 vezes. Jura? Juro. Parabéns. Juro. São 3 horas de vídeo cada palestra. Eu assisti aquilo ali. Hélio Couto é CMT todinha, Nath. É CMT? Eu comecei a fazer agora um curso, né? Pela influência da Dani. E realmente, assim, eu sempre acreditei, tive muita fé. E essa lei da atração também é uma coisa que eu sempre gostei. Mas, assim, por mim mesmo, sabe? Eu nunca foi uma coisa assim, quero estudar, quero saber mais. Não partiu isso de mim, não tive esse clique. Eu acho, assim, incrível as pessoas que hoje
novas. A gente tem aqui uma menina que trabalha com a gente na agência, que ela com 20 anos foi fazer curso, né, de autoconhecimento, enfim. É assim, porque na verdade a gente teve acesso a essas informações com mais idade. Com mais né? idade. Eu hoje tenho 32, a Nath 36. Eu conheci o autoconhecimento, eu tinha 28 anos. Então eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse acesso a esse conteúdo com 18, eu dominava o mundo. Sim, é isso, assim, eu acho que não é tarde, porque acho que nunca é tarde pra nada. Realmente. Mas eu penso assim, hoje, se eu tivesse essa consciência, né, mais nova, eu penso, por que eu não tive essa consciência? Porque é o que você falou, vai enchendo ali o copo. E o meu, eu só descobri quando começou realmente a vir problemas físicos, né? Meu corpo tava dando tem um tempo todo ali, Natasha, tô aqui, eu nada. Só percebi quando, assim, do nada, eu tive uma crise de pânico muito forte, em Búzios, e foi do nada mesmo, um dia depois do Réveillon, super feliz. E eu falei, gente, tô morrendo, eu vou infartar. E antigamente, isso foi há 15 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento sobre ansiedade, a gente achava que a ansiedade era maluquice, era coisa da cabeça, que a pessoa era doente, né, que era, sei lá, até psicólogo, as pessoas falavam assim, psicólogo, você é maluca. Quem psicólogo era doente. Você é maluco. Então, quando eu cheguei no hospital, por sorte, o médico, ele fazia estudo sobre crise do pânico, que na época não era, né, tão falado. E ele falou, você teve uma crise de pânico. Aí esse médico tá louco. Eu em Búzios, eu falei, não. Ele, você teve algum estresse? Eu falei, moço, estresse, que estresse? Eu tô aqui curtindo minhas férias, tô em Búzios, zero estresse. Aí ele falou, quando você vier no Rio, me procura. E me deu o cartão. O que eu fiz no Rio? Lógico, eu não procurei. Que eu falei, sei lá, eu tive um problema de coração, sei lá. Procurei um cardiologista. Ele falou, tá ótimo. E eu deixei. Nunca mais aconteceu. E aí, depois com a pandemia, porque a gente vai falar sobre isso, que eu descobri que realmente começaram as crises com muita frequência. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí, eu já estava no meu limite, né? Foi quando realmente o meu corpo falou, chega, não dá mais. Seu corpo transbordou. E aí, eu falei, foi quando eu comecei a procurar ajuda, né? Começar a fazer terapia. E, cara, mudou minha vida. E aí, paralelo a isso, comecei a descobrir. A gente é amiga há muitos anos. Mas a gente não falava muito sobre isso, né? Dessa parte que ela sempre estudou, da mente, enfim. E aí a gente começou a falar mais sobre isso. E aí eu falei, cara, é isso. E realmente, hoje a gente está junto aqui por conta da letração. A gente sempre falou isso. Desde pequena. Que a gente queria ter alguma coisa junto. A gente queria ter uma coisa junto. A gente fala isso no nosso primeiro episódio. Que legal. E aí, realmente aconteceu. E muitas coisas, eu tive provas que realmente... Não, e muitas coisas vêm acontecendo diariamente, assim. Quando a gente coloca, né? Quando a gente sabe colocar em prática, as coisas realmente, de fato, acontecem, né? Principalmente os números iguais, né? Sincronicidades. É matemático, né? Matemático. É matemático. É incrível. 100% é matemático. Não tem o que dar errado. A questão toda é que o colocar em prática não é fácil, né? Não é pra qualquer um. Não, isso tem que estar disposto também. Não, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Acreditar 100%. Se você acredita 100%, não tem como dar errado. E principalmente tirar as crenças que estão se autolimitando em relação a você Descobrir mesmo. Quais são as crenças que estão te autolimitando. Descobrir, investigar. Eu acho que é aí que mora o quê da questão. E aí fala, e você viu 300 vezes o vídeo do Hélio Couto. Aí eu comecei a ficar um obeso mental, eu falei assim, caramba, eu tenho que colocar tudo isso em prática, né? E a prática foi que eu comecei a trabalhar com marketing multinível, foi uma loucura, porque... Qual foi a empresa? Sabemos foi bem disso. Foi a Renaudê. A gente passou por essa fase. A gente passou por essa fase. Mas olha só, cresce muito como pessoa. É um autoconhecimento, assim, surreal. E de graça, porque você vai participar de um curso desses que a gente tá falando aqui, é 5, 7 mil reais. Você entra no multinível, é tudo de graça. Tudo de graça. E você vê que é tudo replicável o tempo todo, na vida. O tempo todo, tudo. Você até chega a desconfiar no início, falar assim, cara, não é possível. Tem uma coisa errada. Quando você não acredita, é o acreditar, né? Eu ficava assim, cara, o princípio é acreditar. Não dá. E você ficou quanto tempo na Inodê? Eu fiquei por volta de 2 anos e uns quebradinhos. Mas qual era a grande sacada? Eu tinha muita mentalidade com relação à carteira assinada. Então, já tinha um medo indo contra mim mesmo. E teve um amigo que meio que transformou a minha vida, né? Que eu trabalhei já de tudo já. Já trabalhei como limpando o quintal, já vendi água na rua, já trabalhei de carteira assinada 1 mês e 2 semanas, já trabalhei como auxiliar de pedreiro, auxiliar de pintor. Eu já fiz de tudo, comi, garçom, tudo mesmo. E cada um deles com certeza te fez quem você é hoje, né? Com toda certeza. Acho que a gente tem sempre que agradecer. Eu até falei isso na época, a gente botou umas amigas para trabalhar com a gente e elas acharam que era assim, joguei meu tempo fora. Cara, não é. Não conseguiram tirar a lição, que era o mínimo, né?
Que era tirar a Sim. lição de tudo que a gente viveu. E realmente foi bem importante. Eu vou chegar nessa lição que eu acho bacana, porque eu vou falar em termos de consciência. Aqui eu vejo como se fosse um videogame, mas eu vou chegar lá. Não, por fases. Por fases. Então, eu fui saber de motoboy também, trabalhei muito tempo de Uber também, então já fiz de tudo. Então, sempre em contato com pessoas e estando na rua. Então, eu não acreditava com relação à venda, que venda mudou a minha vida. Eu comecei junto com o Marcelinho, né? Ele é o cara que sempre fecha comigo, mas só faz isso, bora. Qualquer lugar que eu vou, que tem que fazer, ele já fecha comigo. E a primeira experiência foi vender na rua. A gente vendeu num posto de gasolina. Eu falei assim, nossa, é assim? Fácil. Aí, então, Você foi vender os produtos da Inodê? Na rua. A gente pegou a mochila, enchia de perfume, ia tudo pesado, pegava a motinha e ia pros postos. E aí, amigo, você conhece o melhor perfume do Brasil? Ah, ele, não, conheço não, olha assim, ó. Tá aqui, ó, Empare, na época, né? O Empare. E aí, quanto você custa um perfume desse? Uns 500, 600 reais. Amigo, pra você aqui hoje, eu faço 2 vezes de 150. O cara, que isso? Muito bom. Aí foi aprendendo técnicas de venda na raça. Na raça. Então, tudo na minha vida eu nunca tive, assim, facilidade. A minha facilidade que eu tinha é sempre me conectar com as pessoas. Por exemplo, eu tô conversando com você, começa a vir as intuição à tona, começa a sentir o que você está sentindo lá. Você viu assim, assim, assim? Você sentiu assim, assim, assim? Então, eu sempre tive essa facilidade de conectar com pessoas, né? E a parte da venda, não. E na minha vida, eu tive que aprender técnicas com tentativa e erro. Tentativa e erro. Até hoje é assim, mas faz parte. Faz parte, mas é assim. Normal, acho que a vida é um processo evolutivo, né? Antigamente falavam isso pra mim. Quando ela veio me falar da Genésia, a Dani entrou primeiro, ela falou, amiga, vamos, é legal. Então, me explicou o processo. Eu falei, a primeira palavra que eu falei, eu não sei vender. Ela falou, erro seu. Porque você está se vendendo o tempo todo, você está no Instagram, você está se vendendo, você está falando com alguém, você está se vendendo. O que você faz? Você não tem sua produtora, você está vendendo? Eu falei, mas eu achava... Eu não sei se eu falava, tem uma trava de oferecer produto para a pessoa. Ela falou, você não está vendendo um produto, você está vendendo uma solução para o problema da pessoa. Sim. Cara, quando eu aprendi isso, eu falei, é isso. E aí, quando você saiu da Inodê? Então, eu saí porque eu, com esse coração bom que eu tenho medo de ajudar as pessoas. Eu achava que todo mundo quer ser ajudado, mas não, a gente tem que ajudar quem realmente quer ser ajudado. E com isso eu fui acumulando, assim, muitas dívidas. Eu tinha, 19 anos. Aí teve um amigo meu que ofereceu, cara, quer trabalhar com um carro alugado comigo, não? Eu não conhecia nada no Rio. Nada. Mas, assim, depois de ter estudado tudo isso, eu falei, cara, não tem nada que me para. Nada pode me travar, o que trava é a minha mente. Então eu falei, não, vou encarar. Aí eu encarei, fazia um montão de merda assim, no Rio de Janeiro, muita, porque eu não conhecia nada. E com isso eu fui aprendendo a me conectar com pessoas. E foi algo maravilhoso, porque tudo que eu aprendi com o Hélio Couto, eu ensinava para as pessoas. E automaticamente, quando eu consumia muito, ensinava, eu reforçava todo o meu aprendizado. Né? Então, eu também fiz reiki, fiz radiestesia, toda essa parte holística eu fui aprendendo. Só que o auge para mim foi a hipnoterapia. Por quê? Eu sempre busquei ter resultados. Eu quero ter muitos resultados. E com isso eu fui aprendendo uma coisa. A gente precisa trabalhar 4 quadrantes na nossa vida, que seriam nossas programações, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, que vai gerar nossas ações, que vai ter resultados diferentes. Então, eu falei assim, cara, o que eu tenho que aprender para poder mudar minhas programações? Aí que eu fui percebendo, ou tinha que ser com muita tentativa ou erro, demandaria muito tempo, ou demandaria uma emoção muito grande, tipo um trauma, tem gente que depois de um trauma pós-morte muda a vida assim, do dia para noite, ou reprogramar minha mente. Eu falei assim, quais são as ferramentas para eu poder reprogramar a minha mente para eu poder mudar os meus resultados? Porque eu era muito mental o tempo todo, só que eu não entendia o porquê das emoções. Para mim as emoções eram nada, mas a emoção é tudo, tudo. Porque se você ficar só imaginando, sem sentir nada, né, sem emoção nenhuma, não adianta nada. É vazio, né? O que faz a diferença na visualização, na imaginação, é o sentimento que você coloca naquilo. Aquela vibração, né? Exatamente. Aquela emoção, aquilo faz com que se torne real. Se torne real, totalmente. Isso, como é que a gente consegue isso? Isso é uma dúvida minha. É uma dúvida? Então, vou ensinar um segredo, beleza? Primeiramente, eu vou te ajudar a separar o que é você de fato, o que é os seus pensamentos e seus sentimentos. Beleza? Você vai ver que quando você se encontrar, que vai ser hoje, você vai mudar a sua vida. Uhul!
Gente, eu já fiquei... Eu tô olhando pro Ezequiel, eu tô falando, já acho que eu tô meio hipnotizada aqui. Já tá funcionando. Eu tô até com medo de olhar muito pra Ezequiel, que vai mudar a minha vida. Já ganhamos até presente, gente, aqui, ó, maravilhoso. E aí eu tô aqui assim, ó, eu tô até... Tá me hipnotizando. Então vai, como é que a gente separa essas três coisas? Tá, primeiramente, quero que vocês foquem na sua respiração. Respira bem fundo. Peraí, deixa eu ficar numa posição boa Eu aqui. tensa, né, o tempo todo. Esse negócio da respiração eu trabalho diariamente, gente. Tanto faz nariz e boca, né? Pode soltar, Pode soltar pela boca. Isso, vai ser bem dinâmico. Tá. Beleza. Pergunta. Há 3 segundos atrás, estava de forma automática ou consciente? Automática. Beleza. Agora eu quero que vocês foquem no seu dedinho mindinho do pé direito, tá aí? Ih, demorei, sou lerda. Que isso, Natasha? Pelo amor de Deus. Aqui, direita e esquerda. Tá aí? Aham. Antes estava automático. Certo. Viu? Automático, aí tava automático do automático, é o corpo, Certo. beleza? Então, Beleza. Agora eu quero que vocês falem qualquer coisa aí na mente de vocês, sem verbalizar com a boca, qualquer coisa. Falaram? Pergunta. Quem ouviu a vozinha aí dentro de vocês? A minha mente. Vai, quem ouviu aí? Ninguém. Alguém ouviu aí dentro. Eu, né? Beleza. E você? Deu. Beleza. Vocês perceberam que tem o eu, que ele se auto-percebe, a sua mente você usou para falar, entendeu? Então, a sua mente é igual uma ferramenta, é igual o seu braço, é igual a sua mão, igual os seus olhos. É uma ferramenta que você usa para pensar, racionalizar. Não é você. O seu eu, de fato, é essa auto-percepção. Você é a consciência. Agora eu vou fazer uma dinâmica do videogame, beleza? Beleza. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou falar a parte da imagem. Eu quero que vocês não pensem no elefante rosa. Não tem como. Esquece, já É automático, né? Automático. Aí qual é a grande sacada? Dependendo da imagem que passa na mente de vocês, que não é vocês, ela tem um depósito emocional. E dependendo do depósito emocional, ela pode ter um significado ou uma identificação. Por exemplo, eu quero que vocês pensem na pessoa que vocês amam muito. Foi. Beleza. E quando vocês olham para esse anel aqui, sentem alguma coisa? Não. Por quê? Vocês não depositaram emoções o suficiente nesse anel para gerar um significado ou uma identificação. Certo. Então, passou a imagem na sua cabeça, dependendo da imagem, tu tem um apego por ela. E o apego está agregado ao nível de emoções que você foi depositando nessa imagem. Então, todo pensamento por si só, ele é neutro. Essa é a grande sacada. Então, você tem que ficar o tempo todo. O que eu estou pensando agora? O que eu estou sentindo agora? Pergunta. Onde vocês estão agora? No Digipod, aliás, podcast. maravilhosamente. Super bem acompanhadas. E tem gente que responde assim: ah, não, eu tô em algum lugar, tipo, você tô em casa. Falou, onde você tá agora? Ah, não, tô aqui, sentado na cadeira, falando com você. Ah, então você voltou. O que tá passando na sua cabeça agora? O que você tá sentindo? Então, perguntar aonde eu estou é a principal arma para você co-criar na sua realidade também. Ou seja, a gente o tempo todo tá zelando os nossos pensamentos. Isso. Porque são os nossos pensamentos que geram as nossas emoções, que geram nossos resultados. Então, se eu consigo controlar os meus pensamentos, consigo controlar os meus resultados. Isso. Aí qual é a grande sacada? Me fala qualquer sonho de vocês. Pode ser do mais mínimo pro mais alto. Assim, uma coisa que dá uma emoção para vocês. Morar em Los Angeles. Beleza. E o seu? Ser mãe, gêmeas. Beleza. E Meninas. quando vocês Meninas. imaginam essa possibilidade, como é que vocês sentem? Vivenciando isso. Você em Los Angeles, você sendo mãe de gêmeas. Maravilhosamente bem. Em paz. Felicíssima. Pergunta, vocês querem isso ou a emoção que está por trás disso? Por exemplo, eu quero uma Maserati. A Maserati deixa o quê? Mais empoderado, né? Você mais forte. Então, você reparou que o carro só vai estimular a emoção que eu quero? E muitas das vezes a gente pode estar condicionando as nossas emoções a algo ou alguém. Sim. Entendeu a grande sacada? Então, por que você vai esperar chegar lá para ter emoção se você não pode vivenciar a emoção no aqui e agora? Qual é a grande sacada? Com o lance da gratidão que eu falei. Porque quando você quer algo, você emana falta. Eu quero. Eu quero. 100%. Então, quem quer, não tem. Então, tá aí o lance de você agradecer. Você pegar, visualizar. Mas não só visualizar. Você tem que vivenciar. Você tem que visualizar,
ouvir, sentir todo o contexto. A nossa mente, ela gosta desse lance do contexto. Gente, eu sinto até o cheiro do mar. Porque eu mentalizo isso acho que há muitos anos, né? Da minha casa, se é a minha casa, tenho tudo na minha cabeça. Eu sinto o cheiro do mar, porque é em frente ao mar. Escuto barulho. Mas não foi fácil, não. Porque no início eu ficava assim, quero morar nos Andes, quero morar nos Andes. Cadê a imagem? Eu queria muito buscar isso, mas de repente é isso que você falou, né? Sim, exatamente. Quando a gente consegue entender, virar tudo atemporal. Tirar o tempo da jogada. Aí a gente consegue tirar essa ansiedade do querer e vibrar na falta. Isso, aí agora eu chego na parte do videogame. Eu tô montando um quebra-cabeça pra vocês aqui. Qual é a grande sacada? Como é que funciona o videogame? A gente se permite experienciar a vida daquele personagem. Verdade. Sim. E muitas das vezes a gente fica um pouco até nervoso, né? Quando ele dá uns vacilos lá. Mas quem tá segurando o controle? A gente. Beleza, vou fazer uma metáfora aqui. Quando a gente tá no trânsito, vou pegar a Maserati. Eu tô na Avenida das Américas, ali no trânsito eu sou a Maserati. Mas quem tá segurando o volante é o Ezequiel. Beleza? Sim. Beleza. Tá, vamos lá. Videogame é a mesma coisa. Tu tem o personagem ali, quem tá experienciando é você, mas quem tá segurando o controle é você. E ali é o personagem. Então, qual é a grande sacada? O corpo físico é o nosso veículo. E quem somos nós? A própria consciência. Lembra do eu que você consegue identificar? Sim. É ele que tá no controle, esse teu eu. Só que muitas das vezes, por conta das informações que a gente foi vivenciando na nossa infância, na grande realidade, a gente acha que a gente é esse conjunto de informação. Mas não, porque toda a bússola que a gente precisa tá dentro da gente. A gente não sabe identificar isso. E para você se identificar, é hora de você pegar o quê? Se silenciar. Porque normalmente a gente tá seguindo sempre padrões. Qual é o nosso padrão na nossa sociedade? Você nasce, você cresce, se informa, eu não falo nem de tudo, se informa. Desenvolve. E acaba assim, arrumando um emprego, trabalho. E arruma família, acabou. Não. Entende? O que você quer experienciar? Que lições você conseguiu absorver? Então, o meu despertar foi incrível, porque eu tava, pintando uma parede. Eu assisti um cara chamado Marcos Trombeta, um cara incrível também. E ele falou, você precisa acordar, você tá dormindo. Eu falei, cara, tô dormindo? Você precisa acordar. Aí, da hora que você precisa acordar, veio um clarão na minha mente. Eu falei, caramba, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho potencial para muito mais. Isso, é como se eu estivesse dormindo. Lembra da respiração que estava no automático? Lembra do dedinho mindinho? Imagina você viver por conta das suas programações que você viveu absorvendo do seu pai e sua mãe da sociedade. E de repente aquilo não é você. As informações que você absorveu não é você. Mas o seu eu sabe a bússola. Não tem como você buscar algo que você não sente que você quer. Eu falo muito da história da praia, né? Cada um tem a sua praia. E aí a gente vai formando a nossa praia. Minha mãe falou que tem que ser assim. Eu pego um pouquinho da areia da praia da minha mãe e jogo na minha praia. Aí meu pai falou que tem que ser assado. Eu pego um pouquinho da areia da praia do meu pai e jogo na minha praia. Uma grande amiga que eu gosto muito falou que tem que ser da seguinte forma. Eu pego um pouquinho da areia dela. Aí quando a gente olha, a nossa praia tá cheia de areia que não é nossa. É isso aí. Aí o que acontece com a gente? A gente começa a se comparar, não enxerga o nosso valor e com isso começa a viver uma vida frustrada. Então, toda vez que a gente tem uma crise de ansiedade, um transtorno, uma depressão que seja, é a nossa mente querendo avisar, cara, tem algo de errado. Tem alguma coisa aí acontecendo, presta atenção, acorda. Acorda, você precisa acordar. Você não está seguindo a sua essência. Porque a gente sabe que a gente precisa expressar o melhor que a gente tem sobre si mesmo. Sim. E normalmente tem que quebrar todas as barreiras que foram impostas pra gente. E qual é a melhor forma que você hoje pode dar de dica para alcançar assim, um objetivo, deixar uma crença para trás? Então, primeiramente, a gente precisa reconhecer o mapa, né? Se informar com autoconhecimento. E antes disso, tomar uma decisão. Porque as pessoas vivem a vida sem tomar uma decisão. E normalmente baseiam através da decisão do outro. Né? Assim, não, cara, eu preciso mudar. Sai do papel de vítima, entende? Eu não suporto desculpa. Ah, pode acontecer isso. Eu falei, cara, aconteceu isso, mas eu posso fazer o meu melhor. A gente tem que assumir, né? A autorresponsabilidade. A gente tem que e nós somos máquinas de produzir desculpas. Somos feras nisso, né? É isso aí. Porque nossa mente consciente fica dando razão a algo que não tem razão. É a mesma coisa daquela recompensa. Sim. A gente tem muito isso, às vezes, no emagrecimento, né? Tipo assim, hoje trabalhei muito e tal, mereço uma pizza. Não merece uma pizza não, minha filha. Vai malhar, vai atrás do que você quer. Então, na hipnoterapia, a gente fala sobre ganhos secundários. Por exemplo... Recompensa tardia, né? A pessoa assim, não, eu tô sofrendo disso. Aí tu vai ouvindo.
Tá, e se você melhorasse hoje, o que de pior poderia acontecer com você? Aí a pessoa não responde. Aí tu pergunta de novo. Na terceira vez, meu marido vai parar de dar atenção pra mim. Sempre tem. Sempre tem um outro. E aquela atenção do marido não tá dando, não é que é o marido em si. Foi uma vez que o pai dela, vamos supor que demorou a buscá-la no berço. Aham. E para isso Alguma crença lá no inconsciente que ela precisa tratar. Como que a gente faz esse diagnóstico dessas crenças para que a gente possa mudar esse quadro? Porque a gente sabe que o nosso inconsciente ele vai sempre buscando as coisas de acordo com as crenças que a gente tem. Isso. Então, se a gente está com um resultado que a gente não está gostando, a gente precisa mudar a nossa crença. Isso. Primeiramente, se conscientizar e aceitar. Porque, normalmente, o que está acontecendo com a gente não quer ter consciência dos nossos problemas. Que aí você vai ter que resolver. E aí dói, né? Isso aí, perfeito. Eu uso a metáfora do quarto escuro. Imagina um quarto que está tudo bagunçado, mas a luz está apagada. E você fica assim, caramba, preciso acender. Aí você acender, aí quando você acende, fala, nossa! Precisa Olha a bagunça, arrumar essa bagunça. Por onde eu começo agora? Então, primeiro você tem que ter consciência disso. E para você ter consciência disso, você tem que se auto-observar. A gente sabe quando a gente dá os nossos pulinhos, assim. Por exemplo, tem uma cliente minha que ela falou assim, não, que a minha sogra é racista. Aí eu só vindo, né? Que deixa a pessoa falar. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que você é racista, mas só que você dá um nome diferente pra isso? Ela, como assim? Vamos lá. Aí comecei a perguntar. E a gente descobriu que ela tem preconceito com pessoas que têm sobrepeso. Às vezes a gente tem a mesma coisa na outra pessoa, só que te dá um outro nome. Sim. Essa é a grande sacada. Então a melhor forma de você encontrar os seus erros é você, o que você está projetando nos outros. Com certeza. Com certeza. Porque na gente é meio difícil de ver, né? Eu tive que assumir para mim mesmo que eu sou uma pessoa um pouco egoísta, né? Um pouco narcisista, um pouco egocêntrico. E quando eu percebi isso em mim, eu faço totalmente ao contrário. Então, quando eu vou pensar em mim, eu falo, Fulano, o que você quer? Porque já sei que esse é o meu automático. Então, você tem que se conscientizar. Esse é o primeiro passo. E uma dica é o que você está projetando nos outros, que você mais repreende, emocionalmente falando, é o que está dando de você. Então, se conscientize. Eu faço um exercício. Quando chegar a pessoa para mim que está muito ruim, fala, pega um papelzinho e caneta, por favor. Ela pega. Bota aí de 1 até 10. Eu quero que você escreva para mim os seus piores defeitos. Às vezes não sai do 3. Essa autoanálise é sempre complicada. É bem difícil. Mas é uma dica, tá? Se estiverem conhecendo uma pessoa, você fala assim, bota os defeitos aqui. Bota os defeitos aqui, ó. Se ela não... dinâmica. Vamos brincar? Vamos brincar de uma coisinha aqui. E se ela não conseguir, cara, infelizmente, ela não pode estar na sua vida, porque ela não tá resolvendo os próprios problemas. E outra dica também, pra quem tá conhecendo uma nova pessoa, faz assim, brincadeira. Fulano, você tem objetivo na vida? Tem, não sei o quê. Bota pra mim aqui de 1 até 10. Quais são as suas prioridades? Mas, tipo assim, bota a primeira coisa que vir na sua cabeça, tudo bem? Aí você vai colocando. Se você pegar e ver aquela lista de 1 até 10, tá totalmente o subconsciente dela ali. Porque quando você... vou fazer uma dinâmica pra vocês entenderem o lance de estar no subconsciente. Vocês conhecem os Smurfs, né? Sim. Tá, vamos fazer uma brincadeirinha aqui agora? Vamos imaginar que nós estamos na vila dos Smurfs, tá? A gente ficou bem pequenininho, tá? A gente não tá de azul não, mas tá com a roupinha, a gente tá trajado, né? Igualzinho. Aí a gente vê uma casinha. A gente entra nessa casinha. Nessa casinha possui uma mesa. E nessa mesa possui frutas. Quais frutas tem aí? Maçã e banana. Banana e abacate. Vocês ficaram questionando por que da maçã da banana? Não, maçã, banana, abacate. Essa informação que está no automático é o subconsciente. Então é fácil você identificar o subconsciente. Não é algo assim mirabolante, não. Tudo que está trazendo uma emoção é o subconsciente falando com você. Emoção é o subconsciente falando com você. Perfeito. É isso aí. É engraçado, realmente não tem motivo, porque nem são minhas frutas favoritas. Não, eu sei. Banana é minha fruta preferida e abacate são as frutas que minhas amigas estão dando pros nenéns agora de introdução alimentar. Nem tem abacate no negócio de desenho. E eu vi o vídeo hoje, ela detestou o abacate. Ela fez uma cara feia, assim, e ficou na minha cabeça. Não aguentei, mas abacate. Tu vai ver um filme, vai ver um desenho, geralmente é maçã, é banana. A fruta que a Alice comeu ontem e eu morri de rir no vídeo. Ficou na minha cabeça. Cara, eu falei, abacate não. E aí tá, beleza. Fiz o diagnóstico, tá? Isso, Fiz aí tudo isso. ela começou a se conscientizar, procurar o autoconhecimento e quer sair do papel de vítima.
qual é a grande sacada? Eu não gosto de pegar e dar rótulos e nomes a doenças, não gosto disso. A pessoa tem que começar pelo básico. Um exemplo, físico. O físico já é a primeira parte que a gente pode assim, identificar com mais facilidade. Então eu falo, cara, começa a regular o seu sono. Como é que tá o seu sono? Normalmente o sono já tá todo quebrado já. A gente não dá importância, né, pro sono. É uma coisa mega importante. Muito. Os resultados falam a verdade, né? Se você não tá com os resultados que você gostaria, você tem que parar pra fazer essa autoanálise. Tem alguma coisa aí que você pode mudar. É isso aí. Aí, beleza. O sono. Aí a pessoa, não. Beleza, agora vamos adicionar. Eu sou fã do Yakult agora, né? Agora, lactobacilos pra mim é vida. Porque 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. É, verdade. Olha que doideira. Então, você com o intestino bom, você tá... É exatamente isso. Em outro patamar. Aí, beleza. Se a coisa não tá legal, tá dando aquele surto, é porque o transtorno você consegue lidar e pode diminuir. Mas quando a pessoa já chega na crise, cara, aí que já é um pouco complexo. Aí ela vai regulando a alimentação, né, tentando ter noites de sono. E eu falo para fazer uma técnica já que é essencial para a crise do pânico. Vocês Quero conhecem? saber todas. Não, mas eu preciso. Porque já Como me é que deram é? várias, mas... Então, Mas não adianta te dar se você não faz, não é, Ezequiel? Não, mas assim, agora foi o que eu tava falando com o Ezequiel antes da gente começar, né? Acho que a partir do momento que você toma consciência, porque antigamente era uma coisa desconhecida pra mim, eu não sabia o que era. Então, assim, poxa, eu tô morrendo. E aí você acha que você tá morrendo, seu corpo fica mais em alerta, você não consegue controlar. Agora, quando começa, eu já... Ela tá vindo aí. Já sei o que fazer. Vou pro meu cantinho, escuto uma música. Agora eu comprei um olhinho essencial, então eu tô aos pouquinhos. Não, isso fez certo, porque você já chegou vendo no médico. Se nada tá no físico, tá tudo ok, então tu tem que procurar um profissional da área mental. Fui parar no hospital 3 vezes. Eu falei, gente, não é possível. Tem alguma... 3 vezes. Eu falei, não é possível. Tem alguma coisa errada. E todas com coração. Tô morrendo, não consigo respirar. Eu falei, tem uma coisa errada. Se tá tudo bem com meus exames, né? Não é possível. Não tá legal. E fazendo terapia, eu falei... Não tá funcionando. Mas era porque a minha ansiedade, é isso. A gente tem que tirar o tempo, né? Sim, da jogada. Porque senão... Eu queria resolver pra ontem. Ela falou, como é que você quer resolver um padrão que você viveu durante 36 anos? Em 1 ano? Não, em 1 mês a gente quer, né? Não, eu já tava fazendo 1 ano. Até que eu fiquei dessa vez. Da primeira vez eu não fiquei. Uhum. Eu fiquei 2 meses e falei, tá adiantando nada. Aí eu fui pra outra e falei, não, vou persistir. E aí, tipo assim, melhorou, mas não curou. Até porque ela falou, Natasha, tem muita coisa ainda. Você tem que quebrar muita coisa, muitos padrões na sua vida. E aí agora, hoje em dia, eu já tô há 4 anos, mas é tenso, né? A gente quer, o ansioso... Quer tudo pra ontem. É, exatamente. É isso. E aí fala pra mim as técnicas, que eu vou anotar aqui já. Então, eu vou explicar Depois primeiro. você assiste no podcast. Vou assistir. Eu vou explicar os graus, né, do 0 até o 1000 da ansiedade e vou botar as técnicas, beleza? Beleza. A ansiedade não tem cura, tá? Já vou avisando que a ansiedade não tem cura, não. Era uma pergunta que tava aqui pra fazer. Tem cura? Já nervosa. Quando? Quanto tempo? Aonde eu vou? Aonde eu vou? Vou me hipnotizar agora? Ansiedade não tem cura porque é um fator natural de todo ser humano. Mas quando a ansiedade começa a atrapalhar áreas da sua vida, como profissional, estudo, namoro, trabalho, então você está começando a ter um transtorno, aí já começa a ficar preocupante, né? Então, beleza. Aí você está ansioso normal e começa a ter uma tag, né? Qualquer coisa você já está tendo pequenos gatilhos de começar a ansiedade. Aí vai para a crise do pânico, que já está bem avançada, e tem a tal da depressão. Por que acontece a depressão? Eu uso a metáfora do elástico. Por exemplo, toda vez que você puxa o elástico, vamos supor que está liberando uma adrenalina em você. Beleza? E todo o cortisol, todo o estresse vai sobrecarregando o seu cérebro. Aí vai ter uma hora que toda vez que vai puxar esse elástico, ele não consegue voltar para o seu estado normal. Isso acontece com nossos neurônios. É igual você fica se alimentando de muita dopamina o tempo todo, com relação até a celular. Beleza. Aí quando vai chegando na crise do pânico, você está sobrecarregando todos os seus neurônios, estão literalmente sendo queimados, e o seu corpo começa a ficar viciado naquela substância química. Nós somos seres que somos viciados em substâncias químicas. Não importa que você ache que, você só pra mente produz tudo isso em você. A droga só estimula isso, né? Então, quando você vai chegando a tal ponto que chega a depressão, você não sente nada. Cara, eu não sinto nada. Porque você esticou aquele elástico ao máximo, entende? Mas o nosso cérebro tem capacidade de se autorremodelar e tal, e tá tudo tranquilo. E a gente começa a fazer a tal da investigação. Agora, vamos lá. Na tag... a gente tem a técnica chamada 4-7-8. Você inspira
contando até 4, segura contando até 7 e solta contando até 8. Você vai começar a regular a sua oxigenação. E tem diferença soltar Por pela quanto boca tempo? ou puxar pelo nariz? Pera aí, 2 perguntas diferentes. Tem diferença se puxa pelo nariz, solta pela boca ou se solta pela boca? Ou... Então, inspira pelo nariz e solta pela boca. Tá. E por quanto tempo? Até a adrenalina dar uma baixada, regular. Mas tem uma média, assim, de tempo? Então, normalmente o pico da ansiedade dura meia hora. Aí eu fico meia hora fazendo essa respiração. Vai fazendo até mudar. E começa a mudar os pensamentos. E por isso que tá a identificação de você, a sua mente e os sentimentos. Se a pessoa soubesse que ela não é o pensamento dela e começar a usar a técnica, ela tem que fazer. Começa a pensar nas pessoas que você ama. Começa a olhar tudo ao seu redor. Começa a agradecer. Trocando os pensamentos. Isso. Começa a pensar no presente, né? Porque o que acontece? Eu não sei, tá? Mas assim, a minha ansiedade, por exemplo, são por coisas que podem acontecer. Eu vivo lá no futuro, né? A minha ansiedade, por exemplo, eu tenho medo de um dia eu passar mal em casa, cair no chão e desmaiar e estar sozinha. Cara, qual a chance disso acontecer? Sei lá, 90? Mas a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado, né? Exatamente. E as pessoas hoje em dia, ou elas vivem no passado, ou elas vivem no futuro, e dificilmente elas vivem no presente. No presente. Né? Isso aí. E aí, acho que quando você presta atenção na sua respiração, você se coloca naquele momento presente, né? Isso aí. E se perguntar onde estou agora. No Digipod. Sentada aqui na cadeira trita, confortável. Ó, foi mais Maravilhoso aqui, gente, venha. Digipod. Por isso que se conscientizar, cara, do momento presente, do agora, é a chave, é sempre estar no Não, e presente. várias vezes, assim, a gente tá conversando, assim, eu brinco muito com o meu namorado, né? A gente tá conversando e fala assim, tá na Disney? Tipo assim, você vaga, né? Seus pensamentos vão longe e você não tá ali naquele momento, naquela... Aí eu, caramba, eu tava... Cheguei a ver a Minnie agora. Não, a Daniela, ela tá sempre na Disney. Quase sempre ela tá na Disney. Não, é verdade. É porque ter amigas de muitos anos é triste, né? Não é? Eu sei como é que é assim. Ela tá quase Entendeu? sempre. Ela tá Disney, vai à França, ela faz uma É um viagem trabalho diário na minha cabeça, porque realmente eu sou desatentíssima. Então, passou um avião, eu vou junto com o avião, entendeu? Tudo é motivo pra mim ficar desatenta. Então, é um trabalho muito grande, diário, que eu faço, realmente. E realmente a meditação me ajuda muito. Só que eu não conhecia sua técnica. Vou botar em prática a partir de hoje. Então, é 4... 4, 7, 8. 4, 7, 8. 4, 7, 8. Beleza. Eu não inventei técnica, não. Essa técnica já vem. Então, eu inspiro em 4, seguro 7 e solto em 8. Isso aí. Então, a partir de Isso hoje, no transtorno. Na crise é diferente. Na crise tem que ser 4, 2, 4. 4, 2, 4. Mais curtinho, né? Muito mais curtinho, porque tá faltando ar. A pessoa às vezes não consegue falar, gritar, sendo como se estivesse literalmente tendo um infarto. Eu sei. Eu sei. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque até isso é difícil você controlar. Porque várias vezes eu parava, não, vou parar, vou respirar. Aí eu começava bem. Daqui a pouco eu tô... Não tá vindo. Parece que o ar não vem mesmo. Não vem. É surreal. Eu falava, gente, não é possível que a mente consiga fazer isso. Foi difícil pra eu acreditar, tá? Porque eu falava, não é possível, porque é o físico. Quando eu tive a crise, minha mão ficou torta. Eu falava, gente, não tem como a mente fazer isso, porque minha mão ficou torta real. Eu falava, gente, minha mão tá torta, não consigo voltar o dedo. E a pior parte que é, tipo, involuntária. Você... Imagina o seguinte, você já Surreal. correu muito, não já? Já. Agora imagina você parado. É isso. Ela falou isso hoje no almoço. Cara, é surreal. Eu tava falando pra ela, meu batimento tava Parecia que ela tava malhando... 130, parada. Eu tô aqui, parada. Meu batimento tava 130. Surreal. Eu falei, que isso, cara? Não é possível. Aí qual é a grande sacada aí que entra aí na terapia na jogada? É você entender quais são as suas raízes emocionais. Agora, como é que funciona esse lance do transbordar do copo? Imagina que nós somos o copo, a água são nossas emoções, e o copo tem um furinho ali embaixo. A água passa por ali, a gente sente as nossas emoções. É para ser sentidas, não ser apegadas a elas. Ali, não, a minha emoção precisa... É sentir e deixar aí, né? Deixar aí. Isso aqui vai poder experienciar a vida. A vida tá sendo aqui para ser experienciada. Vou fazer uma pergunta que não tá ali no script. No a gente script. saiu do script? Totalmente. Mas assim, falamos a gente muito não do que tá falou aqui, sobre essa possível. pergunta que eu vou te fazer, mas é porque é uma questão do meu curso e é uma questão que eu tenho muita. Porque quando eu comecei, eu sempre fui católica e há muitos anos eu virei evangélica. Então, quando eu comecei a estudar a mente, era algo que conflitava muito na minha cabeça. O que a Bíblia falava, a religião falava com a mentalidade. Então, tudo pra mim só fazia sentido se eu conseguisse juntar os dois. Então, quando eu conseguia
juntar a ciência com a minha espiritualidade, com a minha religião, fazia sentido para mim. E a grande maioria das coisas, né? Zelar seus pensamentos, está na Bíblia. As palavras estão na Bíblia, a força das palavras, né? Deus criou o mundo, ele disse, faça sol, fez sol, com as palavras. Isso tudo tá na Bíblia e começou a fazer muito sentido para mim quando eu consegui juntar as duas coisas. Mas existe uma coisa nessa questão toda de mentalidade que diverge muito da minha religião. Que é essa questão da atemporalidade. No Poder da Mente, né, eles falam o seguinte: nós somos eternos. Então, assim, nós somos um ser físico vivendo uma experiência, vamos viver outras experiências. Na religião, não, né? Na religião, a gente só tem essa experiência. E aí, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Você consegue me clarear a mente? Eu vou falar o meu particular, aquilo que eu vivencio no meu mundo aqui, né? No mundo do Ezequiel. Então, eu vou fazer uma metáfora com você. Beleza? Imagina que a Bíblia em si, ela é metafísica pura. Eu falo que o cara que veio poder literalmente ensinar a nossa metafísica real foi Jesus. Eu vejo ele como... 100%. Existe o melhor livro que eu já li, chama O Homem Mais Inteligente da História. Já leu? Não, ainda não. Então leia. É muito bom. É um livro, assim, fantástico que fala exatamente sobre isso. Como Jesus era, assim, o cara pra ensinar tudo isso. Por um cara que era ateu, né? Augusto Cury, que ele era ateu e ele começou a estudar a vida de Jesus pra mostrar pras pessoas que Jesus não existia. E aí ele se converteu, porque não tem como. Não tem como você lutar contra o... Exatamente. Então, por isso que pra mim, a ciência só faz sentido quando eu consigo ligar ela na religião. Então, aí eu vou chegar nesse ponto aí. Aí Jesus é o cara, o brabo, né? E tem outras pessoas que vêm aqui com missões. Tem um cara também chamado Joel Goldsmith, conhece? Não. É um cara muito top. Ele fazia assim, todo alinhamento que ele fazia com relação a qualquer experiência que ele queria trazer para o mundo físico, ele não falava que ele tá fazendo. Não. Primeiramente, ele fazia essa conexão. Eu e o pai somos um, né? O pai deu a vida para ele. Quem existe de fato, quem é Deus. Então, primeiro tem esse alinhamento. E depois, ele deixava a coisa fluir. Porque antes de você pensar em algo, esse algo já foi pensado por você. Sacou? Em termos de consciência, a vida em si, o pessoal fala sobre desse ponto de reencarnação, eu vejo no seguinte ponto. É como se a nossa consciência fosse um grande HD. Certo. Sem limite. Sem limite. E as experiências que a gente tem são os temperos que você vai agregando. Por exemplo, eu não sei como é que viver a sua vida, nem a sua. Mas, de alguma maneira, eu vou ter uma experiência muito próxima. Vou te dar um exemplo. O cara teve uma vida muito rica. Ele vive aquele óculos ali. Né? Tem a armação e a cor. Ele não sabe o que é viver na outra contrapartida. Sim. E como é que ele vai agregar novas informações no HD dele para ele poder entender o todo? Para você entender o todo, encaixar todas as peças do quebra-cabeça, você vai passando por essas experiências. Imagina que de uma teia de aranha, ela não possui vários pontinhos ali entre um cruzamento e outro. Eu botei essa metáfora aqui, como se tudo estivesse tudo conectado. E você tá... Aquele ponto da consciência ali, você vai ter aquela experiência ali. Por isso que eu uso a minha vida como fosse literalmente o videogame. É como se estivesse literalmente experienciando. Passando de fase. Passando de fase. Tendo novas percepções. Então, eu gosto de histórias, de falar com muitas pessoas, porque é como se ela contando a história dela, eu estivesse vivenciando sem estar vivenciando. Eu acho isso incrível. É uma experiência que eu estou passando, né, sem estar ali. Sim. Então, hoje em dia eu faço também uma faculdade chamada Faculdades Trilógicas, depois procurem. Ela faz essa junção da ciência, da teologia e da filosofia. Com certeza. Vai fazer, com certeza. Eu amo. E pra mim só faz sentido quando junta as duas coisas. Por isso é que nessa questão eu fico ainda, caramba. Realmente, porque no curso ela fala, cara, a gente tá vivendo... A gente tem várias experiências, né, pra viver. Então, assim, tira a ansiedade, tira o tempo da jogada que vai acontecer. Se você realmente quer, vai acontecer. E já na religião já diverge, né? Existem poucas coisas que divergem, mas essa é uma delas. E a parte mais legal vivendo no mundo da consciência, ele não põe limite. Você experiência aquilo que você quer experienciar e tá tudo bem. E como é o nome desse que você falou que é muito bom? Então, Faculdades... Não, você falou o nome de um cara antes. Joel Goldsmith. Joel Goldsmith. Eu acredito muito ver se é isso, né? É que Deus é o grande criador, criou o todo. E nós somos partícula dele. Isso. Ou seja, ele cria e a gente cocria. Ou seja, nós criamos a nossa realidade. E 100% do que a gente
que vive aqui, agora, a gente imaginou em algum momento. É isso aí. E a gente agora vive, e se a gente... nós temos de 70 a 80 mil pensamentos diariamente, e diariamente são iguais. Por isso que a gente vive a mesma rotina, a mesma vida, e dificilmente conquista resultados diferentes, que a gente pensa a mesma coisa. É isso aí. Aí qual é a grande sacada? Fala. Vamos. Gosto das Quer sacadas. virada, assim, ó. Eu quero a sacada. Porque esse cara que eu faço a faculdade agora, da faculdade Kepp Pacheco, faculdade trilógica, ele fala o seguinte, tudo é trino. Ele fala sobre o lance do Pai, né, do Filho e Espírito Santo o tempo todo. E explica, se não me engano, o Pai é a vontade, o Filho é o amor, né? E tem o fazer, né? Sempre assim, trino. E ele fala que nós estamos vivendo uma sociedade que não quer ter consciência do próprio problema. Por isso eu sempre toco na parte de você ter consciência daquilo que você não quer ter consciência. Já começa por aí. Porque ele fala que as nossas patologias são patologias da alma. Entende? E tem o orgulho, a inveja. Só de você ter consciência disso, você vai começar a fazer o bem. Ele fala também que o melhor meio de você poder evoluir, agregar luz no seu campo, fazer mais na sua realidade é fazer o bem. E fazer o bem, eu vou até chegar mais a fundo na parte da faculdade, e falar que só de você fazer o bem, você está modificando o seu DNA. As suas células começam a se consertar. Sim. Porque ele fala que a gente não possui livre-arbítrio. Eu demorei a entender isso. A gente não possui livre-arbítrio? Não. Porque nós somos livres para fazer o bem. Porque quando a gente faz o mal, o que acontece? Tem consequência. Sim. Tem Lei da consequência. semeadura. Então não somos livres de fato. Não temos livre-arbítrio. Até certo ponto. O nosso livre-arbítrio é fazer o bem. É verdade. Às vezes a gente faz, né? Até através de alguma ação, alguma coisa. Eu vivi muito isso na pandemia, né? Confesso que eu não era uma pessoa muito de fazer doações, nada disso. E eu juntei com uns amigos logo no início pra gente fazer umas quentinhas, pra ir pra rua e tal. E toda vez que eu ia, eu voltava... Claro, as pessoas ficavam muito agradecidas e tal, mas aquilo ali fazia muito melhor a mim do que a quem eu estava ajudando. E aí eu comecei a perceber isso, eu falei assim, cara, é surreal, assim, eles me agradeciam e eu chorava junto com eles e falava, cara, você tá me tornando uma pessoa melhor, então eu tenho que te agradecer, né? A gente até conhece uma menina que tem esclerose múltipla, a Mel, e eu falo, cara, eu aprendo com ela todos os dias, eu agradeço, eu mando mensagem para ela, porque ela é maravilhosa. E ela é muito guerreira, né? Ela passa uma força que eu falo, cara, eu preciso agradecer essa garota. Se eu pudesse agradecer ela todos os dias da minha vida, falar, bom dia, Mel, tudo bem? Obrigada. Porque ela passa uma força, assim, ela tem uma fé inabalável. E, assim, eu fico até nervosa quando eu lembro dela, porque ela é surreal. A gente aprende muito com ela. Porque como é que uma pessoa que passa tanta coisa, assim, ela passa com uma leveza e ela ensina a gente todos os dias, todos. Então, realmente, eu percebi que quanto melhor a gente faz, a gente tem que agradecer a pessoa, na verdade, né? Ela fica grata, mas eu acho que a gente está crescendo como ser humano cada vez mais. E eu falo, cara, minha meta de vida hoje é evoluir um pouquinho mais, né? Se eu puder evoluir um pouquinho a cada dia. Mas a gente... Mas eu acho que esse é o processo da vida, né? Isso. E outra coisa que eu tive que aprender... tive que aprender mesmo... sabe o que é teomania? Teomania é você achar que você é Deus. Só pode existir um Deus. Qual é a grande sacada? Quando você sai do lugar de Deus e você começa a enxergar as suas imperfeições, a vida começa a fluir. Por quê? Quando você acha que você é Deus, você acha que sou perfeito. E quando você acha que você é perfeito, você não tem nada que aprender, nada... isso aí eu nunca tive. Eu também não. Eu sempre tive algo a melhorar. Acho que eu era o contrário. Eu achava também, sempre que eu não era boa o tinha que aprender. Tanto que eu tenho essa crença, assim, melhorando, mas é uma crença minha de, tipo, que com certeza vem, né, lá de trás, mas eu de nunca achar que eu era boa o suficiente. Eu tive que trabalhar muito isso. E aí eu comecei a perceber que várias coisas na minha vida, por exemplo, reunião, eu não falava, não vou. Apresentar trabalho na escola, não vou, porque eu não sou capaz. Então, assim, é um trabalho diário, né? Pra você quebrar essas crenças que não são fáceis, não. Mas... E aí sair da zona de conforto, né? Que é o que você fala, é difícil. Quando a gente tem que se enxergar, é dolorido. Dolorido. Né? Dói. Mas é necessário, né? Total. Então, aí tá. Então, a gente diagnosticou lá nossas crenças, olhamos para ela, estamos lá fazendo o 4, 7, 8. Gravei, viu? Isso. E o que mais que a gente pode fazer? Aí, se você tá vendo que tá dando ruim ainda, não tá consertando, procure um profissional. É aí que vai te dar o caminho das pedras. E essa questão da repetição?
da repetição, de aprender através da repetição? Ou, tipo, quebrar uma crença? Quebrar uma crença através da repetição. Nossa, é muito árduo, porque muitas das vezes a gente não quer enxergar por causa dos ganhos secundários. Lembra que eu falei da mulher que assim, tô sentindo depressão. Aí tu fala. Qual que você tá ganhando? O que poderia acontecer de pior de você melhorar-se hoje? Meu marido não me dá mais atenção. Então ela tinha depressão pro marido prestar atenção nela. É isso aí. Esse era o ganho secundário dela. O ganho secundário. Tem a ver com essa questão até que a gente colocou aqui, né? Da mente consciente para subconsciente. Qual é essa diferença? Então, é porque na grande realidade, a mente subconsciente era 95% daquilo que realmente nós somos. Essa parte que a gente auto-observa de que, não, eu sou isso aqui. Não, aquilo é 5%. É 5%. Então, por isso aquela fotinho do iceberg. Total. E qual é a grande sacada? Dependendo da dor que está por trás daquele seu padrão de resultado, você não quer acessar. Tem gente que eu converso assim não lembra da própria infância. Não lembra. Eu tenho poucas lembranças. Porque de repente você apagou por algum motivo que você também não tem consciência disso, né? Sim, eu tenho pouquíssimas lembranças. Minha mãe fica assim, essa menina não tem memória. Eu não lembro. Autoproteção total. Total. Acessar isso vai para um lugar que a gente não queira enxergar. Isso, aí por isso que a pessoa às vezes não quer ver. Aí fica repetindo os mesmos erros várias e várias vezes. Então como é que muda? Então, investigando as raízes. Por quê? Já que a gente tem todo o acesso ao nosso subconsciente através da hipnose, porque no estado de hipnose é possível fazer anestesia geral. Eu já vi cirurgia de cesárea feita usando a hipnose. Mas existem pessoas que são mais suscetíveis? Existem pessoas que não são suscetíveis à hipnose? Depende. Quer ver um exemplo? Levanta o braço direito, por favor. Vocês seguiram uma instrução. Certo. Sim. Hipnose é seguir instrução. Pois é, eu falei isso pra ela. Eu falei assim, eu já fiz uma vez hipnose. Inclusive, é um amigo meu que eu sou apaixonada por ele. Fábio, um beijo, te amo. E eu ficava assim, quero ver ele me hipnotizar. Não vai funcionar. Vamos ver se ele é bom mesmo. Claro que não deu certo. Não deu certo. Eu desafiei do início ao fim. Já chegou desafiando. Eu quero ver se ele vai conseguir. Vamos ver. Óbvio que ele deve ter te falado beijo, tchau, então. A gente tentou e foi. Não funciona. Mas na minha cabeça eu tava o tempo todo assim, vamos ver se ele é bom. Eu quero ver se ele consegue. Não foi disposta a isso. Não fui disposta. Porque não acreditou. Não. E qual é a grande sacada? Eu não hipnotizo ninguém. Olha que legal. Não? Não. Gente, esquece o podcast, cancela, me enganou. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Hipnose é seguir instrução. Se seguir funciona, se não seguir não funciona. Como, por exemplo, é como se fosse um GPS, mas quem dirige o carro é vocês. Eu falo pra vocês, 500 metros, vira à direita. Aí tá chegando, virar à direita. Entende? Então é assim que funciona na grande realidade. Agora, vamos lá. Você gosta de romance, comédia, terror? Romance. Beleza. Vocês mesmo sabendo que são atores, possuem efeitos especiais, efeitos de câmera, você se permite entrar naquela realidade ali e automaticamente gera o quê? Emoções. Vocês estão hipnotizadas a todo momento. Sim, vários atores demoram pra sair do papel. Não, e a gente às vezes pega raiva, né, das pessoas. E tem vários atores que falam isso. Cara, eu vou na rua, ninguém me xinga. Grita, porque as pessoas não conseguem, né, realmente diferenciar. De tanto envolvimento que as pessoas têm. Não, eu tenho muito. Total. E quando se trata de imaginação, a regra da mente está no livro, tá? Obrigado, Michael. Presente aqui, ó. Adorei, Nosso presente maravilhoso que eu vou começar a ler hoje. Isso aí, eu também. Graças ao Michael, né? A regra da mente. Quando se trata de imaginação, a nossa parte consciente não quer dizer nada, tá? Por exemplo, vocês já sonharam que já foram traídas? Sonharam que... Direto. Já. Direto. Inclusive, eu acordo brigando com meu marido. Não fala comigo, não. Que eu falei, não fala comigo. Eu tive um sonho aqui que eu não tô afim de falar com você. Cara, é bizarro. Eu sinto tudo. Quando se trata de imaginação... Já acordei chorando. Eu acordei chorando. Obrigada. Não, eu acordo brigando. Cara, não fala comigo, você tava me traindo. O quê? Eu tava dormindo na caixa. Oi? Eu juro por Deus, eu sinto, acordo assim, ó. O que esse garoto tá fazendo do meu lado? O cara acabou de me trair. É real, gente, eu vivo mesmo. Então, mesmo de forma consciente, sabendo que foi um sonho, teve a emoção. Sim. E uma ação, né? Que eu quase quebrei a cara dele. E uma semi-ação. Uma semi-ação. Então, quando se trata de imaginação, a nossa parte consciente não é nada. Entende? Então, a hipnose ela é poderosíssima para tudo, para tudo. Você reprogramar, tirar padrões negativos, fobias. Como eu falei, anestesia geral. Eu fiquei assim, de boca aberta. Eu vi a cirurgia lá, o cara lá, a mulher sendo hipnotizada e
fazendo lá, tirando o filho dela ali tranquilo e calma. Mas então você não apaga a pessoa não sai Não, assim? a pessoa não apaga. A pessoa fica ainda mais consciente. Fica de stand-by. Sabe aquele controle que você acha que você não tinha da sua vida? Na hipnose, você pega esse controle de volta. Então dá pra fazer várias coisas na hipnose. Infinitas possibilidades. Deve dar um restart, assim, né? Um restart. Essas crenças, então, a gente consegue reprogramar na Reprogramar. hipnose. Tá, pode E quando a marcar gente minha agenda? Caraca! Podemos? Mas vai acreditando, né? Não, agora eu vou acreditar. Agora vai acreditando. Quer passar pela sugestão aqui de forma bem simples? Menos de 3 minutos. Quero. Beleza? Então você entendeu que é seguir instruções. Beleza? Beleza. E lembra que imaginar é o poder. Então eu quero que vocês peguem a sua imaginação e coloquem no seu corpo. Beleza? Tá. Eu gosto de usar comida porque é algo que eu gosto muito. A gente também. Me fala um prato de comida que vocês gostam muito. Batata frita. Arroz e piemontese. Beleza. Aonde foi o lugar que vocês comeram esses melhores pratos que vocês gostam? McDonald's. McDonald's? Nossa, o da minha mãe. Beleza. Vocês têm que lembrar a sensação da textura da comida? Estava menos quente, mais quente, o tempero. Consegue lembrar a sensação, né? Então vocês vão pegar. De água. Fome, acabei de comer. Vocês vão pegar essa sensação e colocar no corpo de vocês, beleza? Então, fica tranquilo que vocês não vão perder o controle, tá? Vocês vão estar ainda mais conscientes. Não vou contar seus segredos mais obscuros. Nada disso. Seguir funciona, se não seguir, não funciona. Beleza? Beleza. Então, beleza então. Então, respira fundo. Fecha os olhos. Então, a gente fala pra fechar os olhos pra estar mais concentrado. Tá. Pode fechar os olhos. Só seguir a instrução. Respira fundo. Isso. Muito bem. Muito bem. Eu quero que vocês relaxem os olhos de vocês ao ponto de não funcionarem. E quando vocês tiverem certeza disso, façam um teste para provar para vocês mesmas que eles não funcionam. Isso, muito bem, mais e mais relaxada. Agora pegue esse relaxamento dos olhos de vocês e coloque no ponto alto da cabeça de vocês e faça esse relaxamento passar por todo o corpo, começando pelo pescoço, braço direito, braço esquerdo, isso, tronco, perna direita, perna esquerda e pés. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrir os olhos e fechar os olhos, mas cada vez que vocês fecharem, permita que esse relaxamento aumente ainda mais. Muito bem, abre os olhos, fecha os olhos. Isso, relaxando mais e mais, cada vez mais fundo. Vocês estão seguindo certinho as instruções. Só seguir as instruções. Muito bem. Mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos. Isso, relaxando mais e mais, mais e mais fundo. Estando muito bem. Pela última vez, abre os olhos, fecha os olhos. Isso, relaxando mais e mais, mais e mais profundo. Muito bem, estão seguindo certinho. Agora foca no braço direito, braço esquerdo. Isso, muito bem, relaxando mais e mais. Agora a gente vai relaxar a mente de vocês. E pra gente fazer isso, eu vou contar de 100 de trás pra frente. Mas cada número que eu falar, permita relaxar a sua mente da mesma forma que relaxar o corpo de vocês. E cada número que eu falo, a sua mente fica cada vez mais relaxada, mais e mais relaxada. E simplesmente para de focar nos números. E simplesmente os números se vão e vocês se permitem relaxar cada vez mais. Começando agora. 100, relaxando mais e mais. 99, sentindo muito bem. 98, 97. Os números se foram. Muito bem, muito bem. Eu vou contar de 5 a 1. Quando chegar num salão totalmente aprofundada, relaxada. E para fazer isso, eu quero que imagine na frente de vocês, pode ser um elevador, uma escada rolante, ou algo que a mente subconsciente de vocês faça vocês relaxar cada vez mais fundo, sendo cada vez melhor. E quando chegar num, você vai estar totalmente relaxada. Muito bem. 5. Aprofundando. 4. Sentindo muito bem. 3. Quanto mais relaxados vocês ficam, mais profundos vocês vão. Quanto mais profundo, mais relaxado. 2 e 1. Tudo isso que pensarem, sentir e ouvir faz que eu mantenha mais relaxamento e foca mais na minha voz, sentindo cada vez melhor. Vocês estão vendo que é nada demais, estão totalmente conscientes. Todo pensamento e sentimento ainda está mais forte em vocês e se sente muito bem. Muito bem, eu vou contar de 1 até 3. No 3 você vai abrir seus olhos e vai contar como é que foi a sua experiência de relaxamento. 1, relaxamento vai embora. 2, muito bem. 3, olhos abertos. Como é que foi o processo de vocês? Cada uma tem um processo diferente. Nossa, eu me senti mega bem. Mas todas as vezes que eu abri o olho, eu ficava meio tonta.
Será que eu fiquei relaxada? Não, você se permitiu. Eu abria, eu ficava assim, tipo, onde que eu tô? Nossa, não, zero. Não, Só eu me fiquei senti meio relaxada. Não, eu me senti meio tonta quando eu abri, assim, tipo... Eu me Parece senti que totalmente relaxa. no momento Relaxada. presente, assim, ouvindo sua voz, isso é importante. Você percebeu que fica ainda mais consciente? Muito então, vocês mais estão consciente. pegando o controle. É porque, às vezes, quanto mais tranquila você tá, mais no controle você tá na situação. Entende? É verdade, faz sentido. Ou seja, sem pânicos. Sem pânicos. Não adianta, não resolve. Não resolve. Então você não é a favor da repetição pra gente reprogramar as crenças. Sim, sou sim. No É. dia a dia. Porque acontece? A gente segue padrões. Não adianta eu querer te reprogramar se você está seguindo o mesmo padrão anterior. Então você começar a se auto-observar. Por exemplo, você começa a imaginar uma possibilidade do seu carro pegar e quebrar ou pegar e cair da ribanceira. Cancelado, cancelado, Eu cancelo os cancelado. pensamentos. Mudou, ressignifica o tempo todo. O tempo todo. É um exercício diário. Sim. Porque a gente está acostumado com pílulas mágicas, mas lembra dos 4 quadrantes? Aham. Físico, mental, emocional. A gente vai equilibrando o máximo que puder aquilo ali. E outra coisa, a gente é totalmente influenciável para o nosso ambiente. Sim. Para as pessoas. Totalmente. A gente fala muito sobre isso, Muito. né? Não, e é muito legal, porque quando você está nesse processo evolutivo, você consegue evoluir as pessoas que estão ao seu lado também, né? Então, assim, o tempo inteiro eu fico zelando os pensamentos das pessoas que estão comigo. Pô, mas se você pensar assim, assim é, né? Pensa de forma diferente. Daí ele faz isso mesmo. O tempo todo eu fico realmente fazendo com que as pessoas pensem de forma melhor e tenham resultados melhores, porque é automático, né? É isso aí. Vou ensinar outro segredinho para vocês, beleza? Beleza. Qual é a A grande... gente vai sair evoluidíssima desse pod. Nossa. Qual é a grande sacada? Lembra que emoção é tudo? E nós somos seres emocionais. E a gente quer ter aquela experiência futura por causa da emoção que a gente acha que vai ser aquilo dali. Sim. Qual é a grande sacada? Tem algo que vocês não querem, não suportam, né? Odeiam. Todo mundo tem isso. Sim. Qual é a grande sacada? Vocês sabem que o universo nem não se importa o que é bom ou ruim pra vocês. Ele só dá aquilo E não que vocês... entende o não, né? Isso, tem aquilo que vocês sentem. Certo. Então, qual é a grande sacada? Toda vez que você sentir algo que você está querendo repudiar ou que reprimir, você solta aquela emoção. Não fica prendendo Hélio aquilo e Couto fazendo fala aquilo. muito sobre isso. Soltar. Soltar. Cara, esse é um poder incrível. Quando você entende isso, o que é o verdadeiramente soltar, é você não ter apego àquilo ali. Não depositar... Todo pensamento, ele é neutro. Isso funciona muito pra relacionamento. Total. Muito pra relacionamento. Aquela minha amiga do Sul... Sim. Misericórdia. Esqueço de que estou num podcast. Mas você não precisa falar. Mas enfim, tem várias amigas no Sul. Um monte. ela é tão fissurada pelo ex dela que ela não solta pra que ele venha. Então, assim, ela não consegue obter esse relacionamento. Não vai vir, porque... Não vai vir enquanto ela quer. não soltar. E posso te falar, assim... Eu nem sei se a gente tá no caminho de finalizar, mas eu queria saber que você me conte uma história na sua vida que você fale assim, isso eu conquistei através dos meus pensamentos. Caramba, eu posso falar que foi até a própria hipnoterapia, porque eu sempre quis ser terapeuta em alguma área, só que eu não sabia qual era o caminho. Eu acho que a minha maior realização foi em interior. Porque eu achava que eu nunca tinha capacidade, mas algo me dizia que eu tinha muita capacidade para tudo e para muita coisa, e tenho. Foi o meu carro, o próprio curso em si, que não é barato, mas vale super a pena. As coisas se encaixando, as pessoas, os consultórios, as informações que eu trouxe para aquela pessoa ali e que mudou a vida dela. Eu recebo várias mensagens assim, cara. Imagina quão gratificante é isso. Não, é maravilhoso. Então, eu acho que ser do bem foi a minha maior realização. Se tornar uma pessoa melhor, né? Melhor, porque é o que me faz estar vivo. Se eu sinto que a minha vida tá andando, eu tô feliz. Eu não gosto de sentir estagnado. Então, para 25 anos, eu acho que eu tô até um pouquinho adiantado. Nossa, demais. Voando, meu filho. Fique tranquilo. Eu com essa evolução, meu filho, com os meus 25. Mas estamos maravilhosas, porque somos atemporais, lembra? Agora, falando da sua pulseira, o que pra você é? Então, eu transformo vidas. A gente faz uma formação extra, né? O Legacy. Valeu, Michael. E a gente leva isso como legado. Você leva aqui na grande realidade. Eu não ajudo só uma pessoa específica. Eu estou ajudando uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. Sim. Então, eu levo hoje em dia como legado
transformar vidas o máximo que eu puder. Porque se eu tô levando a informação que ela precisa, né? Sobre a tal lei da atração e tal, as pessoas conversam comigo assim, parece que sai voando. Cheia de ideias, né? A gente tá aqui assim. Se eu falar sobre a realidade física, então, nossa... Mais podcast, parte 2. Já vamos marcar. Então, quando eu entendi que eu vivo num mundo de consciência, tem a consciência maior, eu sou uma parte, tem um oceano, eu sou uma gota desse oceano. Eu fui entendendo que para mim poder ter uma vida mais feliz, eu preciso ajudar, estudar e trabalhar. E eu tenho que só trazer informação. O que me dá mais prazer na minha vida é eu saber que a minha informação que eu pude dar para aquela pessoa transformou a vida dela, assim, ela se libertou. Eu gosto de trazer liberdade para as pessoas, sair das cadeias mentais. É o seu propósito. É o meu mesmo. propósito. Então, acabou que o propósito da Omni era esse, né? E eu falei, caraca, esse é totalmente aquilo que eu quero. Então, foi tipo um encaixe perfeito. O propósito da Omni e o meu propósito. Então, eu tenho um propósito assim, de trazer a Omni para o Rio de Janeiro também, formar vários hipnoterapeutas. Porque se a pessoa entender que o maior tesouro dela, ela já tem, está dentro dela, ela não vai criar necessidade, não vai querer condicionar a felicidade dela a algo ou alguém. Perfeito. Sim, perfeito. Entende? Então, a gente vai ser seres mais livres, a gente não vai ser menos competitivos, vamos ser colaborativos, entende? Porque o melhor meio de você crescimento é colaboração, pô. Se não fosse pela colaboração, eu não estaria aqui, graças ao Marcelo, graças às pessoas que me ajudam, a minha avó. Eu achava que eu faria tudo sozinho, que eu tinha a mania de achar que sou Deus. Isso, né? Mas não, se não fossem essas pessoas na minha vida, cara, eu acho que eu não estaria aqui hoje. É a gratidão, né? A gratidão. E a gente atrai as pessoas, Sim, né? energia certas. atrai energia. Eu ia até falar isso, né? A gente conheceu o Ezequiel num programa De rádio. que a gente resolveu ir, tipo, na semana, não foi? no dia anterior. Foi, 2 dias antes. E aí a gente tava lá e aí ficou a Dani assim, vamos lá falar com ele, vai você, vamos lá. Vamos lá, porque a gente tava assistindo, né, lá dentro na rádio. E aí a gente ficou, cara, que bacana, vamos falar com ele do podcast e tal. E realmente, a gente tava na hora certa, no lugar certo. Tem tudo a ver com ele, o podcast e tal. Mas eu acredito muito nisso. Energia atrai energia. E Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E eu acredito tanto que até assim, o elevador, quando a gente pega a pessoa que tá ali, em algum nível, de alguma forma, ela tem uma energia parecida com a nossa. Porque senão espelhe e ela não pega nem o mesmo elevador que você. Por isso que na nossa vida existem pessoas que vão vindo e pessoas que vão indo. Porque a nossa energia vai atraindo e vai repelindo as pessoas que Você vai mudando, vai crescendo, vai agregando. Exatamente. Então, sobre o lance da realização, e foi o que me deu ainda mais com relação ao soltar, porque eu não tenho todo o quebra-cabeça na minha mão. E se eu querer definir da maneira que eu quero, talvez eu não vou evoluir da maneira que eu tenho que evoluir. Sim. Então, tem aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Sim. Então, de acordo com o universo traz as pessoas, os momentos para se encaixarem, para mim tá perfeito. É isso que eu quero. E às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que não tá fazendo sentido naquele momento, né? A gente tem muita gente que passa, às vezes, por isso, com família, fala, ai, tem uma pessoa muito pesada, mas eu não posso me afastar porque é da minha família. Não, você pode. 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 E Você deve. pode e deve. Deve. Exatamente. E deve. Independente se é família, se é amigo de muitos anos, não tá fazendo sentido naquele momento, né? E teve uma fase da minha vida que eu tive uma pessoa pesada perto de mim e eu não entendia por quê. Eu falava, cara, tô pesada, tô tipo estranha. E eu sou pisciana, né? Não sei se você acredita muito em signo, mas eu sou uma esponja. Signo, ó. Capricórnio com ascendente peixe é 1 em Libra. Eu tenho um ascendente em Capricórnio. Então, assim, por um lado que eu tenho um pouquinho de ser realista, eu tenho o meu lado sonhadora total, assim, esponja, dramática, total. E eu sou uma esponja. Daniele também é, não pelo signo, mas é. E ela me absorvia muito, chegava à noite, eu ficava, cara, tô cansada, eu tava ficando doente. E aí, quando eu comecei a conversar com a minha terapeuta, que ela inclusive é da bioenergética, e ela falou, tem alguém? Começou a fazer várias perguntas, e eu comentei, né? Pra mim, eu não percebi aquilo. E ela falou, essa pessoa, infelizmente, você precisa afastar. Eu falei, não, mas é muito minha amiga, eu não posso. Ela falou, você precisa. Não é que você queira, você precisa. E aí eu me afastei e realmente era aquilo. Vou deixar uma dica aqui. Isso aqui pra mim é importantíssimo também. Sabe que existem vampiros energéticos? Ou a pessoa, ela te agrega ou ela suga de você. Essa Verdade. pessoa tá me sugando muito. E qual o que também mais motivou a entender, a trabalhar com a mente, trabalhar com tudo isso? Enquanto a gente ficar alimentando o nosso mal interior e o mal dos outros, a gente vai ver nesse mesmo nível. Sim. Porque existe seres que se alimentam de energia negativa. Essa é a grande realidade. É verdade. Tem gente que gosta de colocar ontem mal eu pra fui se na sentir melhor, né? Ontem eu fui na academia do prédio, eu raramente vou, mas segunda-feira eu tô indo, na do prédio. Menina,
tinha uma moça lá falando mal do condomínio todo. De quem tava na piscina, do porteiro. Coitada, amargurada. É sempre Tá sobre tudo- nós, é, né? É sempre tá sobre tudo nós. Eu acho nela. que a partir do momento que a gente entende isso, acho que a vida dá um salto. Que tudo, absolutamente tudo, quando a gente julga, é sempre sobre nós. Isso. É algo que tá dentro de nós. Porque se eu não tenho aquele sentimento, eu não consigo ver ele em você, né? É isso aí. A vida é um espelho. Quando a gente parte desse princípio, tudo flui. Até pra gente prestar atenção, né? Se eu começo a falar muito mal de alguém... É porque que tá pessoa dentro de feia, mim, ai, que é. pessoa- tem alguma coisa dentro de mim que não tá Exatamente. certo. É meu isso. Eu tô jogando aquele ódio É à isso aí. pessoa, mas é uma coisa minha. E a única coisa que cura é a consciência. Sabia Sim. disso? É a consciência. Total, é ela que né? cura, de fato. E vamos falar aqui rapidinho, só Vamos pra lá, gente vamos lá. terminar, dessa relação da pandemia com o aumento da ansiedade, da comparação das pessoas nas redes sociais, que, né, muita gente, acho que desenvolve até depressão por conta disso, fala, caramba, tem nossa a vida gente viu aqui perfeita. no livro que ele deu pra gente, os números são altíssimos, né? Inclusive, você falou isso. que o Brasil foi pro primeiro Passou a Suíça. de acordo com a OMS, a gente está em primeiro lugar. A gente está aí na... de pessoas depressivas. Como é que você ansiedade. vê assim, essa Ansiedade. relação, né, da pandemia com Então, esse aumento na ansiedade? O que, na minha percepção com relação aos meus estudos, hoje em dia a gente possui vários meios de poder se distrair. A gente se distrai com exercício, se distrai com redes sociais e tal. O lance da pandemia foi o seguinte: opa, vamos parar para observar o que está dando de errado? E nem todo mundo tem força suficiente para poder parar para observar. Não estava aquilo ali. preparado para isso, né? Não estava. Então, eu acredito sim que a pandemia foi para poder pegar tudo aquilo que estava embaixo do tapete. Ó, olha aí, galera. Aham, Olha vamos todo aí. mundo Acorda. olhar. A Ó. pessoa precisou parar para prestar atenção, todo mundo parou Isso. para prestar atenção, né? em Isso si. porque as pessoas ficam no automático. A respiração tá no automático agora? Tá. Não é muito Agora tá. rápido. Não é muito rápido. Super. Agora imagina padrão emocionais que estão ali o tempo todo que realmente foram... Teve que... Opa, olha isso aqui. Então, existe vários relacionamentos que foram Sim, Não, porque as casamentos pessoas quase direto. não conviviam, se foram obrigadas a conviver. um com E a o pessoa outro. que estava com você todos os dias e você não conhecia. Os casais não estavam se conhecendo mais, né? O meu durou. Então tá tudo Passou bem. da pandemia. Passou da pandemia. Meu passou também. Porque as pessoas... Eu falo que o maior desafio da gente é com a gente mesmo. Então a pandemia por si só, o grande desafio foi olhar para si mesmo. Nunca tem a ver com o outro, sempre Sim. consigo mesmo. Então as pessoas tiveram que olhar para si sempre mesmas. sobre nós. Então não conseguiram lidar consigo mesmo, porque não pararam para olhar o que está por trás ali, a raiz emocional, querer entender o que está ali de fundo. E quando começou a vir à tona, que entrou um conflito. O problema de um, o problema do outro. Tem como? Tem melhorar só com terapia, né? Só com Terapia e percepção, Hipnose. né? Hipnose, Hipnoterapia. Hipnoterapia. Dá o restart. Hipnose, Que a gente com tá certeza. precisando dar esse Exatamente. start. Ezequiel, foi assim, incrível. Maravilhoso, já podemos Acho que a gente marcar precisa- o próximo. Precisa de uma Eu parte 2, amei. porque não falamos nem metade do que eu queria. Daniela verdade. conseguiu se conter. Então, acho que no Deixei, né, próximo- amiga? Tô de parabéns. Eu falei bem, né, amiga? Falei Falou, pra você, tá deixa eu melhorando, falar, viu? Tá melhorando. Obrigada. Ezequiel, seja muito bem-vindo. Sempre, a casa Pode é sua. ser, vai ser o seu podcast. Com toda certeza. Teremos muitos episódios. E sempre que quiser chamar a gente, estamos aí. Estamos Ah, aí. legal, vamos Agora saber. nós queremos ser Estamos aí. convidadas. Estamos aí, adoramos. Você é realmente um ser humano que procura evoluir. Eu acho que se todo mundo tivesse uma percepção como a sua, o mundo seria muito melhor. Com certeza. Então, minha E missão tá aí, ajudar as É pessoas isso. a terem Maravilhoso. percepção. uma energia incrível, que é o que a gente busca aqui, né? A Sim, gente fala que esse sempre. lugar é muito energia. É, só vem gente boa aqui. E a gente só traz sempre. gente com energia boa, É. graças a Deus. Graças a Deus. E assim sempre. Assim será. Um beijo Também. grande, obrigada. Beijão, gratidão, obrigado por tudo aí. E, gente, compartilha, curte, continua aqui, Ah, ó, dá se inscreve like. no canal. Manda pro amigo ansioso, entendeu? É. Aqui, conteúdo. Aprende a técnica aí, 4, 7, 8. Se você não sabe, volta tudo e vê de Volta. novo. E rapidinho, a pessoa pode fazer o exercício que você fez com a gente aqui em casa sozinho ou não é muito bom? O de relaxamento? É. Com toda certeza. Pode gente. fazer sozinha. Pode fazer não vai sozinha. ficar Então, ó. perdido lá não e não Não. voltar. A gente né? pode fazer um corte do relaxamento e já deixar aqui Isso no aí, canal. vai facilitar a vida de vocês e deixar esse Isso. corte pra você fazer Vou todo deixar, dia. aí vai deixar o relaxar. link aqui na descrição do grupo. Isso aí. Um beijo, gente. Ezequiel. Até a Gratidão. próxima. Obrigada. Até a próxima.